Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Mais cedo, um inscrito pediu para eu trazer o aproveitamento dos times da Série B nesse início de temporada. E eu achei a ideia muito boa, porque a gente pode ter uma noção de como o Atlético vem desempenhando em relação aos outros concorrentes de Série B nesse início de campeonato. É muito importante dizer que cada um tá no contexto específico. E eu não trouxe só o aproveitamento, eu trouxe o saldo. Eu acho que a estatística do saldo ela é muito interessante. Ela tira uma média de quantos gols pró você tem ou quantos gols contra você tem na sua média de gols feitos, gols sofridos. Então acho que dá uma noção muito positiva também. É muito importante falar que desde que eu comecei a produzir conteúdo pro Atlético na Série B, o meu posicionamento sempre foi o mesmo. O Atlético é favorito a subir. Quando eu afirmo que o Atlético é favorito a subir, eu sempre me baseava muito no que, para mim, é o principal argumento em 99,99,99,99% das vezes, que é a qualidade técnica. O Atlético é um time melhor do que os adversários. Se você for botar na ponta do lápis Mikael, Esquivel, porra, o próprio Léo, Zapelli, João, Luiz Fernando, porra, enfim. Isaac aparecendo muito bem, Leozinho aparecendo muito bem, Velasco aparecendo muito bem. O Atlético é um time melhor do que os adversários e isso para mim já seria o suficiente para fazer o Atlético ser promovido. Mas eu acho que existem alguns bons argumentos que colocam em dúvida o acesso ou não do Atlético, como por exemplo a casca em relação à competição. A competição ela também é um cenário que exige experiência na Série B. E na teoria o Atlético não tem tanta experiência na Série B, até por isso fez contratações de jogadores mais cascudos, experientes, Patrick, Juliano, enfim. Mas ainda acho o Atlético absoluto favorito para subir. E quando eu pesquisei esses números, cara, eu tive mais certeza ainda. O Atlético é favorito para subir. Porque se você for botar na ponta do lápis, vamos analisar essa tabela com cuidado? Vamos analisar essa tabela com carinho aqui pra gente não deixar passar nada. Aproveitamentos do mesmo nível ou melhores do que o Atlético. Amazonas, 72% de aproveitamento. Sempre lembrando que está no estadual muito mais frágil que o Atlético, mas eu não vou levar isso em consideração porque não dá para fazer ranking de forças de campeonato estadual. Mas beleza, tá na frente do Atlético. Quem tem mais time, Amazonas ou Atlético? Atlético. Quem tem mais saldo, Amazonas ou Atlético? Atlético. Tá? Então acho que esse é um ponto que a gente já consegue entender que o Atlético leva vantagem contra um time que tem um aproveitamento melhor que ele em outros critérios. Aí você vai pro Operário. O Operário que fez aquele golzinho maldito e ultrapassou o Atlético na tabela, também desequilibra em relação ao Atlético nesse sentido. Porque Atlético e Operário tem o mesmo aproveitamento, o grande ponto é que o Operário tem um gol a mais que o Atlético. Então o Operário está em vantagem nesse critério, mas se você for parar para pegar outros dois critérios, que são o nível do time do Atlético e o nível do time do Operário, acho que o Atlético ganha, e o confronto direto, né? Se você for levar em consideração, o confronto direto entre Atlético e Operário foi um amasso do Atlético em relação ao Operário. O Atlético criou chances para sair com um placar muito maior, sabe? Foram mais de 20 finalizações, foi um Operário acuado, foi um Operário fragilizado ali. E o Atlético, com essa característica principal, que é sufocar os adversários, que é ter esse volume ofensivo, conseguiu fazer um jogo muito bom do Zapelli na época. Aí você tem o Paysandu com o mesmo aproveitamento também, mesmo aproveitamento, time pior por parte do Paysandu em relação ao Atlético e saldo pior. Aí você tem o Remo. O Remo que, se a gente for pegar todos os critérios, a gente não teve confronto direto. Eu acho o Atlético um time melhor do que o Remo. O Remo tem um aproveitamento melhor do que o Atlético. O Remo tem um saldo melhor que o do Atlético. Então, quem leva vantagem hoje nos critérios que a gente separou em relação ao Atlético é apenas a equipe do Remo. Beleza? Beleza. Aí você tem o Volta Redonda com saldo menor que o Atlético, o time pior que o Atlético, mas com aproveitamento parecido, uma campanha muito boa do Volta Redonda no Campeonato Carioca. E digo mais, se eu pudesse apontar times que podem ser surpresas ao longo dessa Série B, não sei se brigar por acesso, mas surpresas, Remo e Volta Redonda.
Acho que Remo e Volta Redonda são dois times que podem realmente, assim, surpreender o cenário da Série B como um todo. Mas se a gente for para um lado mais objetivo da coisa, o Atlético ele só perde para aproveitamento para Remo e para Amazonas, beleza? Então, assim, só 2 times estão acima do Atlético, sobem 4. Então tem mais 2 vagas. São Atlético Paranaense, Operário, Paysandu e Volta Redonda, que estão com aproveitamento próximo ao do Atlético. Basicamente igual, o que faria essa conta chegar até o sexto, ou seja, os 2 que têm um aproveitamento melhor, mais 4 que têm o mesmo aproveitamento ali de 66%. O grande ponto dessa brincadeira é Volta Redonda, tá? Quais são os outros? Operário e Paysandu. Só o Operário tem um saldo melhor que o do Atlético. Então, na teoria, com os dados que a gente tem hoje, primeiro Remo, segundo Amazonas, terceiro Operário e quarto Atlético. Ah, Thiago, mas isso é uma projeção só baseada em números. Baseado em números e baseado no material humano das equipes, que eu acho que precisa ser levado em consideração. Mas eu só queria trazer esse ponto para dizer para vocês, hoje, não acredito... Deixa eu voltar aqui, ficar maiorzinho, que fica mais bonitinho, né? Hoje, o torcedor do Atlético, enfim, não tem o porquê de não acreditar que o time vai subir. Hoje, o torcedor do Atlético tem uma equipe favorita. Pode não ser ao longo da competição e se provar uma equipe frágil como outras? Pode. É super natural isso acontecer. Vai ser tão favorito no início da competição e o time desmoronar. Mas, se você tentar entender o porquê o Atlético é favorito, é muito fácil. Melhor time, melhores jogadores, melhor estrutura, uma das folhas salariais mais altas, o melhor aproveitamento nesse início de temporada, um dos melhores aproveitamentos, né? E um dos melhores saldos desse início de temporada. Eu acho que esse Atlético ainda vai crescer. Eu acho que esse Atlético ainda tende a melhorar. Eu acho que esse Atlético ainda tende a evoluir e talvez seja um dos grandes motivos de interesse de acompanhar esse Atlético. Saber que é um time que pode alcançar um nível técnico ainda maior, um time que pode alcançar um nível técnico com o trabalho do Barbieri, ganhando longevidade, com os jogadores que estão hoje no clube, estendendo também dentro da ideia de jogo do Barbieri, e mais do que isso, se sentindo mais em casa entre si, ganhando entrosamento. Eu acho que, além de todos os argumentos, o Atlético ainda tem teto, o Atlético ainda tende a melhorar. E eu acho que a gente vai ter uma mudança tática muito importante para a sequência da temporada, que é a entrada do Luiz Fernando como camisa 9. A entrada do Luiz Fernando como camisa 9, para mim, pode mudar completamente o caminho da temporada do Atlético. Você tem o Luiz Fernando ali, você tem um ataque de mais mobilidade, você tem um ataque de mais leveza, que eu acho que é uma característica que o Atlético vai sair beneficiado caso consiga acrescentar o time, sabe? Acho que o Zapelli tende a ser mais valorizado com isso, acho que o Isaac tende a ser mais valorizado com isso, o Velasco, o Leozinho, João Cruz, o Atlético como um todo. Então eu tô bem animado pra ver até onde esse Atlético pode chegar. Posso me decepcionar, faz parte do futebol. Mas tô bem animado pra entender onde esse Atlético pode chegar. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis. Forte abraço.